E voltamos a falar de economia e mercado financeiro. Nosso contato agora é com Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bem, Álvaro, nós tivemos um fechamento a semana passada do mercado positivo, com o dólar acumulando queda, bolsa em alta, e hoje nós temos novamente o mesmo movimento. O dólar recuou 0,69, quase 0,70% agora, a cotação de venda do comercial um pouco acima dos R$ 5,54, bolsa de valores sobe 0,39%. Chama atenção porque a gente ainda vê presentes aqui fatores de incerteza em relação à economia brasileira, né? Nós tivemos o relatório Focus apontando aí novas revisões para pior das projeções de inflação e de crescimento. Nós temos preocupações com pandemia, indefinição em relação ao orçamento. É o cenário externo que está alavancando mesmo esse desempenho favorável do mercado? Olha, Denise, acho que tem dois componentes, né? Tem sim o externo e tem o interno. Acho que do externo primeiro a gente tem que comentar acho um desempenho positivo em relação à vacinação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Também vale lembrar que essa semana tem algumas decisões de bancos centrais na Europa, né, o Banco Central Europeu e o Banco Central Russo, que devem fazer algum movimento, pelo menos no comunicado, de maior fortalecimento das suas moedas, né, não à toa. Hoje o índice dólar, o DXY, está caindo muito forte no dia de hoje, e isso está ajudando bastante a cair a taxa de câmbio aqui no Brasil. Isso acaba ajudando um pouquinho a curva de juros também, os juros futuros, a economia brasileira a ceder um pouco. Então acho que de panorama internacional é isso. De panorama interno, a gente tem essa conversa, né, entre Congresso e Executivo, que parece caminhar para algum tipo de solução que não seja ou a escolha pela proposta apenas do Congresso ou apenas pela proposta do ministro Paulo Guedes. Eu acho que está tudo se encaminhando para ter, digamos assim, um acordo de orçamento que através de PLN você vai conseguir recompor algumas despesas obrigatórias. Isso você pode aprovar, sim, algumas emendas parlamentares, não aquela totalidade que foi aprovada no Congresso no início, mas também não vai ser nenhum orçamento que vá infligir algum tipo de regra fiscal que possa comprometer o executivo ali na frente. Então, dado esse cenário, o mercado está estressando muito menos. Quando ele estressa menos, os juros futuros caem, os ativos de mais risco, como bolsa de valores, acabam se valorizando. Você tira um componente aí de muita preocupação, que é essa questão fiscal, o impasse que poderia ter, inclusive, desdobramentos políticos e legais, né? Exatamente, assim, então acho que o mercado ele acaba fazendo algum tipo de antecipação de movimentos, né? Então a gente sabe que não teve nenhum dado assim muito melhor nas últimas semanas, ou a gente teve aí o IBCBR, né, Índice de Atividade Econômica de fevereiro, que até veio bem acima das expectativas, né? O mercado esperava uma alta de 0,9% para o IBCBR, que é aquele índice de atividade mensal do Banco Central, e o índice veio de 1,7%, bem acima das expectativas. Isso pode ter ajudado um pouco, mas claro, acho que muito mais um ambiente externo, né, com o índice do dólar se enfraquecendo em relação às demais moedas, ajudando as economias emergentes, os mercados emergentes no dia de hoje, somado a uma menor tensão nessa discussão do orçamento, são os dois pontos importantes que estão aí ajudando os mercados no dia de hoje. Porque nós tivemos durante um bom tempo o dólar aqui no Brasil em alta, né, na contramão do que estava acontecendo no exterior, e o Brasil tendo uma das moedas com pior performance entre os emergentes de modo geral e talvez até de uma cesta principal de moedas durante um bom tempo, né? Denise, assim, até quando a gente olha o desempenho das moedas emergentes ao longo de 2021, praticamente todas estão desvalorizando em relação ao dólar, né? Porque é um movimento muito mais de fortalecimento do dólar do que qualquer outra coisa, né? A gente teve essa disparada dos juros americanos de longo prazo, que saiu de 0,9 de 10 anos para 1,6 agora, chegou a bater 1,75 os juros de 10 anos nos Estados Unidos. Essa esticada acabou tirando fluxo de capital dos emergentes e voltou para a economia americana, né? Ou seja, para esses investimentos de curto prazo da economia americana, que são os títulos de 10 anos. Então, inevitavelmente, o real se valorizou nessa onda. Por exemplo, o peso argentino se desvalorizou mais que o real nesse ano, a lira turca se desvaloriza mais que o real esse ano também. Não estou falando que o real está bem colocado, não, está ali na terceira posição por enquanto. Porque a gente tem nossos problemas domésticos, como a gente acabou de comentar, fiscais e políticos, basicamente. Mas é um movimento muito mais em bloco dos emergentes por conta de um fortalecimento do dólar do que algo
unicamente exclusivo do real. Agora, no caso de Bolsa de Valores, tem até vencimento de opções, mas você vê fôlego do mercado para sustentar esse movimento de alta, porque aí até na contramão do mau humor que muitas vezes atingiu o câmbio e até a curva de juros, a gente tem visto a Bolsa até segurando muito mais uma trajetória positiva. Pois é, olha, Bolsa de Valores, acho que vai lembrar, assim, né, tem muitas análises a se fazer quando a gente começa a ver esses pontos do Ibovespa, né? Claro, você pode partir de uma análise da empresa, que a gente chama de bottom-up, né, de baixo para cima, ou seja, começa a analisar as empresas e ver a composição do índice, ou você pode fazer um top-down, que é a partir da análise dos indicadores macroeconômicos e como isso pode impactar a Bolsa e o valor das empresas. Nessa análise que me cabe mais, que é a análise macro, Ibovespa tem uma correlação muito grande, inversamente proporcional, com os juros brasileiros de longo prazo, com os juros de 10 anos. E vale lembrar que a gente saiu, Denise, de um juro de 10 anos aqui no Brasil, que no início do ano estava 7% ao ano, e chegou a bater 9,5% na semana passada, no auge da crise, né, desse imbróglio de orçamento entre Executivo e Congresso. Dado esse alívio, a gente já está vendo, por exemplo, na curva pré-fixada, o janeiro 31, né, os juros de janeiro de 2031 negociados a 8,98, ou seja, se a gente tiver uma redução de juros de longo prazo na economia brasileira, ainda tem espaço sim para a Bolsa de Valores. Para esse juros de longo prazo cair, claro, a gente precisa ter um orçamento aprovado sem riscos políticos ou fiscais, independente do lado que seja, e um avanço de reformas ao longo desse ano. O cenário não é tão simples assim, mas possibilidade desse juro longo cair para a Ibovespa valorizar, tem sim, sem dúvida. Eu ia te perguntar exatamente essa questão do orçamento. Resolvido esse grande impasse aí que a gente já tem visto de muito tempo, você acha que o mercado já respira melhor ou ele já antecipou o que pode dar certo em relação a isso e depois vai cobrar mais resultados, vai acompanhar a evolução, como você colocou, da agenda de reformas? Não há dúvida que o mercado ele vai continuar cobrando, né? Assim, o mercado financeiro ele tem por natureza a sua antecipação de movimentos, mas ele sempre realiza parte desse movimento quando ele de fato ele acontece, quando de fato ele se executa. Então, esse é um primeiro movimento de normalização que o mercado está fazendo. Essa queda de juros futuro vai depender agora muito se a gente conseguir aprovar uma reforma administrativa esse ano, né? Acho que o governo precisa entregar mais do que simplesmente não ter um orçamento furado, né? Ele precisa entregar aí, a capitalização da Eletrobras, uma reforma administrativa e outras sinalizações de credibilidade fiscal, né? Então, esse é um cenário que acho que o mercado inteiro está trabalhando, acho que o mercado não trabalha mais com uma reforma tributária aprovada em 2021, já que o tempo hábil para isso, dado o teor da matéria, não deve acontecer. Mas se a gente tiver uma normalização da credibilidade, ou seja, uma manutenção das regras fiscais com reforma administrativa e capitalização da Eletrobras, eu acho que está bem encaminhado, dado o cenário desafiador que tínhamos e que temos em 2021. Considerando todas as dificuldades, se você conseguir dar alguns passos, já é um motivo de comemoração, você sinalizando algo de melhor mais à frente, que é o que aconteceria, por exemplo, com reforma administrativa, ainda que não traga um alívio de curto prazo, ajuda a estabelecer uma trajetória, né? Exato, eu acho que o mercado ele trabalha muito com sinalizações, né? Então, por mais que a reforma administrativa ela não vai resolver o problema fiscal brasileiro no primeiro ou no segundo ano, mas em 10 anos o efeito é muito significativo. E o Brasil precisa mirar esse tipo de comportamento e de sinalização, ou seja, se comprometer que no longo prazo ele vai sim reduzir o seu endividamento em relação ao PIB, coisa que a gente teve que subir muito durante a pandemia para poder pagar todas as despesas extraordinárias, né? Daqui para frente a gente agora vai precisar pagar essa conta vai ser paga com superávit primário, que, segundo as estimativas do governo, a gente só deve voltar a alcançar em 2026. Ouvimos o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise, até a próxima.